Espírito Santo. Vamos marcar o encontro com Jesus essa noite. Diga assim comigo: eu marquei um encontro com Jesus neste santo lugar de bênção. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Primeiramente quero agradecer ao meu pastor aqui e amigo, o pastor Walter. A gente conhece algumas pessoas no decorrer da caminhada e parece que você já conhece ele há muito tempo. Pouco tempo, né, pastor? A gente se conhece. Mas eu tenho um carinho muito especial por ele, pela sua família, pelo seu ministério. A gente tem caminhado junto aí, como ele falou. E quando você não quiser ver um culto ao domingo, não vir das 19 horas, vem das 16h30. Minha família nas mãos de Deus. Não é fácil concorrer com o pastor Jorge. A gente tem se esforçado aí e graças a Deus Deus tem trazido um público abençoado. Porque muitas pessoas às vezes trabalham e viajam, então vem no culto às 16h30, senão de manhã está frio, consegue levantar, à noite esfria mais ainda. Curitiba quase não faz frio, então o pessoal vem no domingo à tarde nos prestigiando. E a gente nesse decorrer dessa caminhada, como o pastor falou, talvez você não me conheça, mas a gente tem um trabalho já de anos no presídio. Hoje eu faço a colônia penal e faço a UP, unidade de progressão, regime fechado, com detento. Às vezes você olha aquelas imagens ali de presos de laranja, camiseta branca, é desse jeito mesmo. Então a gente tem esse trabalho ali. Fiz algum tempo trabalho no hospital também. Temos o curso de capelania. Hoje a irmã Eliana está matando a aula, ela está aqui cantando, é aluna de capelania. Então a gente tem até ali a pastora Sandra que esteve conosco ali. Então nós temos o curso de capelania todas as terças-feiras, 19h30. Só que agora já está encerradas as inscrições, que nós já estamos já um mês de aula, então não tem mais. Mas a gente vai abrir uma segunda turma, acredito eu, na metade do ano. Amém? Mas já falei um pouquinho de mim, vamos falar de quem é a pessoa mais especial neste lugar, que é o Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a ficar de pé neste momento. Vamos abrir a palavra do Senhor ali em Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Não sei se vai... vai aqui na multimídia. Isso. Então já podemos ler, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu quero ler na minha tradução, que é um pouquinho diferente, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Feche os teus olhos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, Pai, poder estar aqui falando de Ti, o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora nós nos colocamos diante de Ti, repreendemos todo espírito que rouba a palavra, tudo aquilo que não vem do Senhor nesta noite, Pai, e apenas o Teu Espírito, o Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Pai, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos aprender de Ti nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar na presença do Senhor. O tema dessa mensagem é: das feridas abertas, as cicatrizes de esperança. É uma campanha, né, pastor? São 7 terças-feiras? 7 terças-feiras. Das feridas abertas, as cicatrizes de esperança. Quem nunca enfrentou um dia difícil aqui? Todos vocês já enfrentaram dias difíceis? É fácil, como diz, é difícil.
Às vezes nós nos sentimos o quê? Esgotados, né? A gente se sente esgotado, fraco, confuso, ou até perdido, né? Não é, pastor André? Às vezes a gente se sente perdido. E em momentos parece que a nossa vida espiritual está em pausa. Você já parou para pensar nisso? Está em pausa. Você ora, você busca, mas parece que está em pausa. Parece que as coisas não acontecem. Parece que está parado, tudo parado. E nós começamos a olhar para os lados, parece que não vem solução. Parece que Deus nos abandonou. Mas eu quero dizer para você que Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona, porque Ele diz assim: a minha misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia Ele se renova. E nesta noite ela já está se renovando. Talvez você entrou aqui triste, abatido, cansado. Eu quero dizer que já está se renovando na tua vida. E o texto que nós lemos fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, quebrantados enviou-me curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e liberdade aos algemados. Quando Isaías fala isso, ele estava falando de quem? Do Messias, de quem ainda era por vir. Quem era por vir? Jesus. Jesus estava por vir. E o texto nos fala para curar e libertar. Eu estava pesquisando o que é quebrantados. No dicionário diz assim: quebrantado está sem força, debilitado, fraco ou sofreu um choque. E essa profecia se cumpriu em Jesus. Para quê? Pregar as boas novas, para curar, para libertar. Tem muita gente que está preso, não na cadeia, mas está preso dentro de si. Dentro de si. Fala assim: pastor, como assim? Eliseu, como assim? Quantas pessoas estão presas no passado? Você já viu? Você vai conversar com alguém assim, a pessoa falar: porque eu vivi essa vida, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, porque eu perdi, porque vivi presa. E é para essas pessoas que o Senhor Jesus veio. Os oprimidos de coração, presos. Quando fala ali das algemas, às vezes nós precisamos olhar as traduções e você vai ver, são pessoas oprimidas. O Senhor Jesus não veio para trazer uma chave lá e abrir a porta da cadeia. Não. Você fala assim: pastor, você prega lá no presídio? Sim, mas nós nunca pregamos para que o Senhor Jesus venha, liberte esse povo. Não. Cometeu um erro, precisa pagar para a justiça. Também no espiritual, Deus perdoa os pecados dele, mas ali tem uma dívida com a sociedade. Mas quando nós olhamos para a história do Senhor Jesus, quando Ele veio curar, Ele veio libertar, você começa a ver personagens. No domingo, mês passado, domingo pela manhã, eu preguei sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Eu quero trazer uma abordagem um pouquinho dela aqui. Quantos anos ela estava sofrendo? 12 anos. Aquela mulher era humilhada. Você imagina sair na rua e a pessoa falar assim: está indo ali uma pessoa imunda. Você já foi desprezado? Você já chegou num ambiente que alguém te desprezou, fez de conta que você não estava ali? Eu já fui. Se você anda bem vestido, as pessoas te abordam de uma forma diferente. Numa época, há muitos anos atrás, eu era cabeludo. Vocês acreditam nisso? Usava o cabelo som vivado. Usava o cabelo comprido, cheio de correntinha, jaqueta de couro. Pense, pastor Walter, camisa pintada na mão, cheio de caveira. E aí você encosta nas lojas para pedir alguma coisa. Mas eu não era bandido, eu era apenas um fã de rock and roll.
Quando eu encostei, a pessoa olhou para mim assim e já foi tirando as coisas de cima da mesa. Me senti tão... Aquilo ali marcou. Eu me senti tão assim desprezado, tão humilhado. Eu falei, como assim? Eu saí da loja, fui e falei, mas eu tinha dinheiro para comprar, eu trabalhava. Mas fui desprezado. E você imagina essa mulher. Ela tinha dinheiro. Porque a Bíblia diz que ela já havia gastado tudo que ela tinha. Mas ela não podia, na sociedade ela não podia chegar próxima das pessoas. O que aconteceu? Um simples toque nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Mas tem outro personagem também, muito marcante na história de Jesus, é o cego de nascença. Às vezes cai um cisco no nosso olho, a gente já fica assim com a mão, assim, enxerga com um olho, ou se não fecha os dois olhos, já é difícil para quem enxerga. Imagina aquele homem, todo mundo falando, ó Jesus, e ele não tinha noção de quem era Jesus, que jeito era Jesus, se tinha o cabelo preto, azul, ruivo, ele não sabia as vestes de Jesus, ele não sabia as mulheres, sabia como é que era uma mulher, que ele era cego de nascença. Então você imagina, não tinha perante a medicina. Imagina, hoje já é difícil, você imagina naquela época que não tinha médico, e ele se encontra com Jesus. E o que a Bíblia diz? Que Jesus cuspiu no chão, fez lama e passou nos seus olhos e falou, vá lá e lave no tanque de Siloé. Ele voltou, lavou os olhos e ficou curado. E esse Jesus está aqui nessa noite. Isso, a palavra de Deus. Quer ver outro personagem? Aquele endemoniado de Gadareno. Endemoniado Gadareno. A Bíblia não revela o nome dele. Você já viu uma pessoa que tem um apelido? Lá vai o Zezinho. Lá vai o ceguinho. Lá vai o manquinho. Hoje não pode mais, graças a Deus. Mas há uns anos atrás, você imagina esse homem naquela época. A Bíblia fala que ele era violento. Ele andava nu. Pensa, ele andava nu. As pessoas já não davam mais bola para ele. Discriminado pela sociedade. Discriminado ali. Nós estamos falando de 3 pessoas aqui que Jesus curou, porque eram discriminadas na sociedade. Então as pessoas não sabiam o nome daquele homem, chamavam ele pela cidade. Então você imagina, Jesus chega para aquele homem, põe as mãos, e aquele homem é liberto, aquele homem é curado. Porque a gente começa a ler a história, começa a ver, mas não entra às vezes. Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma peça de teatro, a gente começa a imaginar assim, pô, eu não aguentei ficar ali sendo discriminado. Imagina esse homem. Às vezes dentro dele, ele não tinha força. Mas Jesus veio e libertou. Jesus curou. Sabe o que Jesus fez? Resgatou a identidade dessas pessoas. Jesus resgata a identidade nossa. Sabe por que ele resgata a nossa identidade? Porque ele diz assim, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você é um vitorioso porque você está aqui nessa noite. E se você veio nessa noite, porque o Senhor Jesus quer te dar a vitória. Ele resgatou a autoestima dessas pessoas. Jesus resgata a autoestima.
Jesus mudou a história dessas pessoas. Jesus muda a história de cada um de nós todos os dias. Quando o pastor me convidou para pregar, eu falei: pastor, pode deixar comigo. Eu tenho experiência nessa área. Sabe como é que eu cheguei na quarta igreja? Eu fui criado numa igreja, não vou citar o nome dela, para não ter problemas, mas uma igreja tradicional. Por isso que nós, das feridas abertas, cicatrizes de esperança. E eu vim nesse lugar para achar esperança. Porque naquela igreja um dia disseram para mim que eu não podia. Para me contar um pouquinho de história para vocês, para mim não me alongar muito, o pastor nunca mais deixar de me convidar, porque eu sei que quando você fala demais, você não é mais convidado. Se um dia convidarem você para pregar, pregue no tempo, porque senão não te convidam mais. Irmãos, dali eu criei raízes da amargura dentro do meu coração. Eu queria cantar no grupo de louvor de jovens da igreja, mas eu era criança. E quando eu cheguei, um pastor dos jovens falou assim: você não pode cantar aqui. Sabe por quê? Você é criança. E todos os jovens que estavam ali debocharam de mim, deram risada. Eu tinha apenas 13 anos de idade, apenas uma criança. E daquele momento entrou uma raiz de amargura dentro do meu coração, e eu saí dali chorando. Eu nunca mais voltei para a igreja e fui para o mundo, e o mundo não te perdoa. Se está ruim dentro da igreja, no mundo é muito pior. E ali eu conheci de tudo, aprendi de tudo. Fui pai aos 19 anos de idade. Tinha uma vida pela frente. Dentro da igreja eu era um dos melhores alunos de escola dominical. E acabei vindo para a quarta igreja, sempre tentando tirar minha própria vida. Várias vezes tentei. Várias vezes tentei tirar minha própria vida. Um dia, o pastor Jorge não é muito um homem de... Pastor Agostinho, ele chega aqui, quem está com problema, vem aqui, vem orar, vem fazer isso. O pastor Jorge não. O pastor Jorge jamais... Vem aqui, pessoal, vem aqui, vamos orar. E ele falou assim: tem alguém nesta noite aqui que está com desejo de morrer, de tirar sua própria vida, vem aqui à frente. Mas eu não fui. Sabe por quê? Que o diabo segura você. E ele me travou. Mas também não consegui sair da igreja. Terminou o culto, eu fui ali, o pastor orou por mim, falei a ele. Ali as coisas foram melhorando. Só que eu falei com o pastor: pastor, eu quero estudar. E sabe por que eu vim estudar, eu vim fazer ITQ? Não para ser pastor. E eu tinha prometido isso para mim mesmo, para nunca mais ninguém me enganar, para nunca mais alguém olhar para mim e dizer assim: você está andando de bermudinha, você está indo para o inferno. Uma criança de 13, 14 anos. E eu vim e fiz ITQ. O ITQ eu passei pelos 3 anos. Naquela época era 2 vezes por semana. Eu fui para 4 anos de ITQ. Depois de um tempo fiz bacharel em teologia, para aprender. Fiz pré-encontro, pós-encontro, tudo. Mas sempre aqui dentro, a luta. Sabe, irmãos, eu nunca consegui cantar. Eu vim para a quarta igreja, lutei, estava ali, eu batia a palma, mas eu não cantava. E eu não sabia por quê. Não é porque os hinos eram novos, que tinha algo guardado aqui dentro do meu coração. No encontro, eu fui lá e liberei o perdão. Lá Deus olhou para mim e falou: agora sim você vai ser tratado. E no encontro, por isso, quem não foi no encontro, vá. Setembro vai ter para os homens, vá.
Mas é uma vez só, sabe por quê? Eu vou falar para vocês, o pastor pode ficar bravo comigo. Mas quando você vai para o encontro e abre teu coração verdadeiramente, Deus tem um encontro com você. Mas tem que abrir o coração. Porque tem pessoas que vão em 10 encontros e continuam do mesmo jeito, porque não abre o coração. Você tem que ir para o encontro para trabalhar, para ajudar. Mas não ir lá, pastor, eu estou indo lá porque ainda não fui liberto. Não, você não é liberto porque você não abre o coração. Precisa abrir o coração. Quando eu cheguei lá, Deus ministrou meu coração e me trouxe toda aquela imagem daquele pastor falando comigo. Quando eu voltei do encontro, eu voltei cantando e adorando a Deus. Deus resgata, Deus traz, você traz essa identidade novamente. Mas você acha que Deus trabalhou só assim na minha vida, irmãos? Tinha muitas coisas para tratar. E para mim falar só um pouquinho, mais uns minutinhos, Deus foi trabalhando na minha vida, as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo ITQ, aí daí eu me batizei nas águas. Quando eu fui fazer ITQ, eu não era batizado nas águas, eu não sei como me aceitaram naquela ali, não sei como que a pastora Márcia me aceitou, não sei, mas Deus sabia que tinha um propósito. Hoje eu estou aqui porque Ele sabia de tudo isso. Foi luta, irmãos. Quantas vezes eu peguei o ônibus ali chorando. Eu falei, eu não vou aguentar. Ia fazer prova do ITQ, eu não colava, não aceitava. Me desculpe, mas tinham pessoas que colavam do meu lado, estudando para ser pastores. Na minha turma tinha 120 alunos. Nós terminamos o terceiro ano com 17. Foi uma peneira geral. Hoje no ministério, hoje está eu, Valmir, só. Deus foi trabalhando, foi limpando. Só que, irmãos, tinha um projeto de vida na quarta igreja. E no meu projeto de vida, eu escrevi assim: Senhor, eu preciso do domínio próprio. Não tinha, irmãos. Sabe por quê? Porque meu pai abandonou minha mãe quando nós éramos criança. E nós víamos meu pai agredir minha mãe, jogar refrigerante no rosto da minha mãe, quebrar copo nas pernas da minha mãe. Minha mãe tinha que pular janela com minha irmã no colo. E aquilo ali foi entrando as emoções, foi travando as emoções. Então eu achava que eu era um cara de personalidade. Era briguento, eu falo mesmo. Se mexer comigo, eu falo mesmo. Eu era doente. E sempre pedindo, irmãos, domínio próprio, sempre Deus colocando situações na minha frente e eu não conseguia resolver, irmãos. Só que chegou um dia, eu já estava trabalhando na igreja, ajudando, mas não tinha ministério. Eu ajudava, fazia o trabalho na colônia penal, fazia as coisas, sempre ali, mas não tinha ambição de nada, não tinha. Só que um dia nós indo levar o meu netinho para casa, nós voltando, eu me acidentei. Numa curva, uma montanha virou, eu estava com o Lucas, com o Mateus, e naquele momento eu parei meu carro, estacionei e fui pedir para o pessoal parar os carros para socorrer o rapaz, porque o Lucas tinha 1 ano de idade. Só que naquele momento os carros pararam e veio o pessoal e resolveu desvirar a montanha. Quando eles desviraram a montanha veio para cima de mim. Eu com o Lucas no colo, eu consegui, pela misericórdia de Deus, para os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que eu tenho, travou a montanha, travou nas minhas pernas. Eu estourei o meu joelho, não fiz cirurgia, porque o médico falou que achou melhor não fazer. O Lucas quebrou a perna, 1 ano de idade.
E naquele momento, meu outro menino conseguiu rolar, senão montando ia cortar ele no meio. Só que daí a vida começou a mudar, irmãos. Eu tinha um problema que eu não dormia. Eu ia dormir meia-noite e acordava 2 horas da manhã e não conseguia dormir mais. No outro dia, ninguém me aguentava. Você sabe o que aconteceu conosco? Eu dentro da igreja. Minha vida espiritual estava bem com Deus. Eu e Deus estávamos assim. Eu orava, eu jejuava, mas em casa as minhas emoções ainda não estavam tratadas. A minha esposa não aguentou mais. Ela chegou para mim e falou assim: não quero mais. Eu brinco com ela até hoje, que ela colocou minha roupa numa caixa, botou lá fora e mandou eu ir embora. Eu dentro da igreja, irmãos. Minhas emoções não estavam tratadas. E o que ocorreu com isso? Eu saí de casa. E um dia eu fui para ver lá, eu vi o Lucas na janela esperando eu chegar. Aquilo me cortou muito meu coração, porque o que eu fazia com meu pai? Ficava no portão esperando meu pai chegar. E meu pai não vinha. No outro dia eu ficava lá no portão esperando meu pai. A rejeição dentro do meu coração. Eu quero dizer para você que muitas vezes as nossas dores emocionais começam lá na infância. E o que aconteceu que Jesus foi mudando? Eu fui embora de casa. Mas aonde que eu estava? Na quarta igreja. Orando, jejuando, cantando, mas minha vida, minhas emoções, minha alma. E aí o diabo, ele é astuto. Troca por uma de 30. Chegou a hora. Se não der certo de 30, pega uma de 25. Vai embora. Mas eu falei: eu vou lutar pela minha família. Mas Deus é tão maravilhoso quando Ele tem um propósito. Por isso nós precisamos passar por um processo. O processo é dolorido, mas o propósito de Deus é maior. Quando Deus preparou uma pessoa que trabalhava comigo, minha ex-patroa, falou para mim assim: você está doente, Elisa. Eu falei: como assim? Você acha que você está curado, que você está dentro da igreja, você e Deus, mas você está doente. Eu falei: não estou doente, está sim. Eu vou marcar um psiquiátrico para você. Na nossa mente, psiquiátrico é médico para louco. Eu pensava assim. Ela marcou naquela época, 10 anos atrás, R$350 a consulta. Ela falou: eu vou pagar para você até você melhorar, para você ver o que acontece. Cheguei no médico e falei: olha, eu sou isso, sou aquilo, ficamos 2 horas conversando dentro do consultório. Ele olhou para mim e falou assim para mim: você não tem personalidade forte, você não tem nada disso. Sabe o que você é? Doente. Você já parou para pensar quando começou isso? Aos 14 anos. Ele falou assim: eu quero dividir isso com você. Quando nós guardamos mágoa, quando nós guardamos a rejeição, quando nós somos traídos, o nosso organismo nos dá, através do choro, através de um monte de coisas. Só que tem um detalhe: ele é igual um banco.
ele vem cobrar depois. Ele cobra depois de você, cobra através da ira, do nervosismo, de um monte de situações. O médico olhou para mim e falou assim: você tem uma síndrome chamada distimia, um problema com o humor, e isso é hereditário. Nós vamos medicar você, porque você sofreu um trauma, nós vamos medicar você. Você vai voltar a dormir por um tempo. Eu não podia tomar o remédio, dormia. Um dia eu tive que tomar a medicação. Eu tomei a medicação, cheguei no banheiro e eu acabei caindo no banheiro. Quase me machuquei, de tão forte que era a medicação. E me deu outro remédio para eu controlar. E eu fui trabalhando. E aí minha esposa, na época era ex-esposa, começou a ver diferença. Aí eu voltei para casa. Aí as coisas começaram a acontecer. E hoje, para a honra e glória do Senhor, se eu não tivesse aceitado tudo isso, que eu precisava de uma ajuda, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta o meu espírito estar ligado com Deus se a minha alma está doente. Não adianta a minha alma estar doente, meu espírito com união com Deus e meu corpo arrebentado. Os três precisam caminhar juntos. E ali nós voltamos. Começamos a viver uma nova vida. E aí Deus olhou para mim e disse assim: agora você está preparado para ir para o ministério. Eu comecei a ajudar nos cultos de domingo pela manhã. Comecei a ajudar nos cultos de domingo, de quarta-feira à noite, junto com o pastor Jorge. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Hoje mesmo, isso aplaudo o Senhor. Hoje a minha esposa ajuda. Hoje o meu filho já está pregando. Pregou aqui com vocês, aqui com 14 anos de idade. Você já pensou se eu tivesse largado tudo? Dito assim, vou pegar uma de 30 e vou viver minha vida. Então eu acreditei que Deus podia mudar a história da minha vida. E Ele mudou a história da minha vida. Ele curou as minhas emoções. Por isso que eu falo que Deus, quando chama você para o ministério, eu quero falar para líderes aqui: não venha doente, esteja tratado. Sabe por quê? Porque senão você vai adoecer teus liderados. Eu tenho o meu jeitão. Eu sou um cara sério. Dificilmente você me vê dando risada, mas hoje eu ainda sorrio mais. Mas é o meu jeito, é o meu temperamento. Mas hoje as minhas emoções estão tratadas. E Deus quer tratar emoções aqui nesta noite. Quer tratar traumas. Quer tratar, sabe aquele apelido que você teve na infância, muitas vezes, que você não aguenta nem que alguém chegue para você e fale para você? Sabe, às vezes, aquelas fobias, Deus quer tratar nessa noite. Sabe aquela barata que você não consegue entrar dentro da tua casa porque você tem medo de barata? Tem gente que tem medo de barata, aquele bicho nem enxergar enxerga. É só as antenas dele que ele vai só pelo som. Fobia. Às vezes foi lá na infância. Sabe aquele consumismo? Eu atendi uma moça esses dias. Ela falou: pastor, eu não consigo. Toda vez que eu vejo, eu compro. Toda vez que eu vejo, eu compro. Eu dou roupas com etiqueta. As pessoas passam na minha casa levam roupas com etiquetas. E aí eu fui conversar com ela, sabe o que ela me falou? Que ela, quando era criança, ela tinha uma tia muito rica. E a sobrinha, a prima dela, tinha a mesma idade que ela. E a tia pegava, arrumava ela com as roupas da prima, para ela sair junto, para ela não passar vergonha com a menina que não tinha roupa.
Quando voltava, ela tirava a roupa da menina e botava aquela roupa toda surrada de volta. E aquilo ali foi criando trauma. Trauma, irmãos. Foi criando traumas. E o diabo, ele começa assim, prisionando. Nós começamos a se tornar prisioneiros. É por isso que Jesus falou: eu vim para os oprimidos. Tem muitas portas. Jesus abre portas para nós, mas muitas vezes nós esquecemos portas abertas para o diabo, que significa o quê? Brechas, ira. Quando a Bíblia fala que nós devemos perdoar, é justamente por isso. Começa a criar mágoa. E a mágoa é o quê? Uma má água. E aí começa a vir tudo isso, rejeição. Se eu citar para você aqui, nós temos inúmeros, o meu tempo já foi. Onde há mágoa, tem brecha. Onde tem rejeição, tem espaço para o inimigo agir. Na dor, o que ele faz? Ele sussurra mentiras. Ele diz assim: você não tem valor. Deus não te ama. Pastor Walter não veio visitar você. Você está aí doente, mas o pastor Walter não veio. Por quê? Aqui dentro, aquela rejeição. Eu não ia contar para vocês, mas eu vou contar para vocês só para mim fechar. Sabe o que aconteceu com a minha mãe? Que levou os vidros nas pernas, o refrigerante no olho, as agressões. Minha mãe criou uma raiz de mágoa, rejeição dentro do seu coração. Muitas vezes, irmãos, eu senti vergonha da minha mãe. Sabe por quê? Minha mãe trabalhava para botar comida dentro de casa, mas minha mãe virou uma pessoa acumuladora. Ela juntava lixo na rua. Minha mãe juntava lixo, assim. Quantas vezes eu passei e encontrei amigos meus falando: olha o filho dela e ela lá. Minha mãe levava. Um dia nós abrimos o quarto da minha mãe, tinha lixo até o teto. E para limpar tudo aquilo, sabe por que entrou dentro do seu coração? Então não deixe, meu irmão, não deixe esse sentimento entrar dentro de você. Jesus quer te curar nesta noite. Se de repente você ainda não abriu o teu coração, essa noite é a noite de você abrir o teu coração. Essa noite é noite de cura. Se o Senhor Jesus me curou, me restaurou, me deu um ministério, é porque o Senhor também quer fazer isso com vocês. Ele fez isso comigo, Ele vai querer fazer com qualquer um de nós. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração. Se coloca de pé nesse momento. A palavra de Deus diz assim, né? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, e eu cuidarei de vós. Tem uma frase que eu coloquei aqui, diz assim: podemos fugir de tudo, menos de nós mesmos. Então feche os teus olhos neste momento. Coloca a mão à altura do teu coração e pensa: aonde que você precisa de uma cura nesta noite? Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Não fica tímido no teu banco, não fica com vergonha, não fica